Boa tarde. Às 16h30 estamos gravando um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos do YouTube. Este vídeo é o último desta série, que é o Reino de Deus. A playlist está muito longa, nós vamos então encerrar com esse vídeo. E vamos começar uma outra que será, vamos dizer assim, a continuidade desta. Mas é necessário quebrar. É preciso quebrar, primeiro, porque essa playlist está muito longa. Segundo, porque eu preciso voltar novamente para oh, meu Deus do céu. Como é que se chama? A Suméria. Precisamos voltar para a Suméria. E aqui já estamos em Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Então, já estamos em Uru, ou Ur dos Caldeus, e a Suméria já ficou lá atrás. Eu preciso retornar à Suméria. Para retornar à Suméria, eu terei de começar uma nova série, entenderam? Então, esse é o vídeo que encerra a série O Reino de Deus. Nós vamos falar do que prometemos, os casamentos de Abraão, Isaac e Jacó, a prole, a linhagem, a descendência, a árvore genealógica. E com isto, cumprirei minha promessa e encerrarei essa série. E aí, como eu já estou muito adiantado, porque eu já estou em Abraão, Isaac e Jacó, e eu preciso voltar à Suméria, que é o princípio de tudo, então eu terei de começar outra série, na qual eu começarei na Suméria. Muito bem. Agradecimentos a vocês que nos deram o like, agradecimentos àqueles que se inscreveram no canal, agradecimentos àqueles que estão vendo essa aula, né, num curso que nós chamamos de Projeto Caribou. Agradecimentos aos 15 alunos do nosso Colégio dos Magos Caldeus e super agradecimentos aos nossos 8 Magos Caldeus que nos dão a vida digna. Então, vamos agora cumprir o prometido. Como disse a vocês e mostrei, a questão da linhagem é fundamental. A Suméria, nós vamos voltar a ela na próxima série, coloca somente a linhagem dos maus. São deuses, e os deuses casam entre si, vivem entre si, e quando criam a humanidade, Marduk cria Kingu. A hipótese, Zacarias, Marduk cria o homem do sangue do demônio de Kingu. A hipótese de Zacarias Sitchin de que houve uma outra criação do ser humano por engenharia genética foi totalmente rejeitada pelos eruditos, pelos sumeriólogos, pelos assiriólogos e pelos peritos em escrita cuneiforme, dizendo que a tradução dele é falsa. Essa é a razão. Ele fez uma tradução falsa. Ele traduziu certos termos segundo conceitos pré-determinados, porque ele queria chegar a um determinado fim. Então, os fins justificam os meios. Se ele queria chegar a uma finalidade, que era provar o homem descende dos astronautas, ele fez a tradução como ele quis. Isso foi percebido pelos peritos, e tudo aquilo que ele fez, as traduções que ele fez das tabuinhas sumérias foi rejeitada. Então, o que nós temos é o trabalho de Samuel Noah Kramer e todos os comentários a respeito, inclusive o nosso respeitável Michel Eliade e o professor Júlio Sorri. Então, vamos agora à questão da linhagem. A linhagem se faz através do casamento. Por isso, nós reservamos aqui, na nossa Bíblia que estamos utilizando, 3 casamentos, ou pelo menos 3 linhagens, ou uma linhagem dividida em 3 etapas: Abraão, Isaac e Jacó. Bem, de Abraão, a respeito da linhagem dele, se dá muita informação anterior a ele, mas nada se diz do casamento de Abraão.
Ou seja, parece então que o autor estava tão convencido de que Abraão pertenceria à linhagem divina dos bons, que não, de modo nenhum, Oi, Deise. Bom dia, Deise. Boa tarde. Boa tarde, Deise. Tudo bem, Deise? Eu poderia ligar para você logo mais, porque eu estou gravando? Logo mais eu ligo, tá? Logo. Obrigado. Desculpe a interrupção. Não ia adivinhar que ia acontecer isso. Então nós dizíamos, da linhagem de Abraão, que está no capítulo 12 do Gênesis, nós temos apenas, acho que a crença geral era tão forte a respeito de que Abraão pertencia à linhagem dos bons, que não se dá o casamento de Abraão. O que se diz está aqui. Esta é a descendência de Sem. Quando Sem completou 100 anos, gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem veio 500 anos. E Arfaxade gerou filhos e filhas. E gerou Éber. E aí vai adiante, finalmente chega um momento em que diz, Nacor completou 29 anos, gerou Taré, ou Terá. Depois do nascimento de Taré, Nacor viveu 119 anos, e Taré completou 70 anos e gerou Abraão. Nacor viveu 19 anos, 119 anos, e gerou filhos e filhas. Aqui então temos apenas o ancestral de Abraão. Esta é a descendência de Taré ou Terac. Terac gerou Abraão, Nacor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando seu pai Teré ou Terac ainda estava vivo. Abraão e Nacor se casaram. A mulher de Abraão chamava-se Sarai. Pronto. Aqui diz que Abraão e Nacor, que eram filhos de Taré, Abraão, Nacor e Harã, se casaram, Abraão e Nacor. Não fala de Harã. Harã morreu. Mas a única informação do casamento de Abraão que nós temos aqui é exatamente essa. Abraão se casou, Nacor se casou. E a mulher de Abraão se chamava de Sarai. E a mulher de Nacor se chamava Melca, que era filha de Harã. Ou seja, era prima dele. Então, Sarai era estéril e não tinha filhos. Não se fala detalhadamente do casamento de Abraão em nenhum momento. Já se diz que ele é casado com Sarai, assim como seu irmão Nacor é casado com... Aliás, Nacor. A mulher de Nacor era Melca. Então fala-se de que Melca de que Nacor era casado e de que Abraão era casado. Não se detalha o casamento, não se dá detalhes sobre o casamento. Parece-nos que aqui o autor, o agiógrafo, estava tão convencido de que não haveria nenhuma dúvida de que Abraão pertenceria à linhagem dos bons, que não se preocupou em dar detalhes. E logo depois vai vir a vocação de Abraão. Javé disse a Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão partiu conforme disseram Javé. E Abraão saiu e levou seu neto Ló, filho de Harã, sua nora. Desculpa, está errado aqui. Aqui é o contrário. Taré tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de Abraão, e os fez sair de Ur dos Caldeus. De novo, só se fala que Taré saiu de Ur, então não foi Abraão que decidiu sair de Ur, foi Taré. E aqui, mais uma vez, se mostra que Sarai
era nora de Taré. Portanto, ele era seu sogro e ela era esposa de Abraão. E saiu de Ur dos Caldeus. Não há detalhes sobre o casamento de Abraão. Isso é importante. Me parece, pela interpretação textual, pela crítica textual, que havia uma certeza total de que Abraão teria sido gerado da descendência dos bons. Pertencia à linhagem patriarcal dos bons. Bom, então fica-se aqui. Outras vezes em que Sarai aparece, não nos interessa, porque ela já é aqui dada como sendo esposa de Abraão. Ou seja, em relação ao casamento de Abraão com Sarai, não se tem detalhes. Diz-se apenas que Abraão tinha como esposa Sarai. Pronto, só isso. Que era nora de Taré, ou Terac, que era seu sogro. E que quando ele saiu de Arã, saiu de Ur por ordem do pai. O pai saiu com todos eles. E de Taré saiu com a sua nora, então já fala que Abraão era casado com Sarai. E mais tarde diz que quando Abraão saiu de Arã, levou sua esposa Sarai, que era filha do seu irmão Nacor. Então, é curioso que não se dê detalhes sobre o casamento de Abraão. Já se o dá por casado. Me parece justo dizer, não havia dúvida nenhuma sobre isso. Ou não havia interesse em relação a isso. Mas, vamos ver agora o que acontece com o casamento dos dois patriarcas seguintes, que são Isaac e Jacó. Vamos lá? Vamos ver. Então, no livro do Gênesis, 11 e 12, eu acabei de ler. Agora nós vamos dar um pulão, para ver o casamento de Isaac, né? Porque Abraão e Sarai geraram Isaac. Não vou chegar a isso porque não vamos chegar a esse detalhe, porque o tempo é curto. Já estamos a 12 minutos. Mas, então, vem aí a linhagem. Abraão é casado com Sarai e gera Isaac. Primeiro Ismael, depois Isaac. Pronto. Aí está a linhagem sagrada, divina, representada por Abraão, sua esposa Sarai, seu primeiro filho que é rejeitado, Ismael. Ele tem mais 8, ou tem no total 8, e agora vamos ao casamento de Isaac. Vamos ver a diferença. Casamento de Isaac. Vamos ver como é diferente. O tratamento que o agiógrafo dá ao fato é totalmente diferente. Ouçam. Abraão era velho de idade, avançado em anos, e Javé o abençoou em tudo. Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que administrava todas as suas propriedades: põe a mão debaixo da minha coxa. Era um ritual solene, era um juramento solene. E jure por Javé, o Deus do céu e da terra, que quando você buscar esposa para o meu filho, não o escolherá entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas irá à minha terra natal e aí escolherá uma esposa para o meu filho Isaac. Olha o detalhe aqui. Abraão, velho, já tendo Isaac como sendo um rapazola, faz com que o seu servo Eliezer, acho que é Eliezer, depois nós vamos ver, e no desenvolver da história, e o fato é que ele faz com que isso aconteça por um juramento solene. Coloca a tua mão debaixo da minha coxa. Esse ritual obrigava em uma forma a mais solene possível de juramento.
E Abraão pede ao seu servo, aqui não dá o nome, mas vamos ver se ao longo do relato diz quem é que é. Aqui fala o servo o tempo todo. Então, o servo tomou 10 camelos do seu senhor, levando consigo de tudo que seu patrão tinha de bom, pôs-se a caminho de Arã para a cidade de Nacor. Voltou para o lugar de onde Abraão tinha partido. Abraão partiu de Arã, e Nacor era o pai de Sarai. Então o servo pediu a Javé: Deus do meu senhor Abraão, concede que o dia de hoje seja favorável e trata com amor o meu senhor Abraão. Vou ficar junto à fonte. Quando as moças da cidade disserem para buscar água, direi a uma delas: por favor, incline o balde para que eu possa beber. Olha os detalhes. Aquela que disser: beba você e depois darei de beber aos seus camelos, será esta que tu destinaste para teu servo Isaque. Assim saberei que tratas meu patrão com amor. Gente, o detalhe é fantástico. Desde o momento em que Abraão faz o servo se comprometer com o juramento solene, até o momento em que o servo faz uma prece, pedindo a Javé, e chega ao detalhe de dizer: eu pedirei a ela água, e direi: dá-me de beber. E ela, em resposta, dirá: eu te darei de beber, e em seguida darei de beber aos seus camelos. Gente, olha, letra por letra. A coisa é tão detalhada, é tão minuciosa. Vocês verem como é importante o casamento de Isaque. Não temos nada sobre o casamento de Abraão. Olha quanto detalhe para o casamento de Isaque. Vamos continuar. Não havia ainda acabado de falar o servo, quando chegou Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, mulher de Nacó, irmão de Abraão. Então, vão ser parentes. Ela carregava um balde no ombro, exatamente como ele tinha pedido a Javé. Era uma jovem muito bela e virgem, e não tinha tido relação com nenhum homem. Desceu à fonte, encheu o balde e subiu. O servo correu até ela e disse: por favor, deixe-me beber um pouco d'água do seu balde. Ela respondeu: beba, meu senhor. E abaixou depressa o balde sobre o braço e lhe deu de beber. Quando ele terminou, ela disse: vou dar de beber também para os seus camelos, até que fiquem saciados. Exatamente como o servo tinha pedido. Em seguida, esvaziou o balde no bebedouro, correu até o poço a fim de tirar água para os camelos. O servo observava tudo em silêncio, esperando para ver se Javé ia levar ou não a bom termo a sua missão. Minha gente, é detalhe demais. Quando os camelos acabaram de beber, o servo pegou um anel de ouro que pesava 5 gramas e colocou nas narinas dela. Hoje isso é moda. Depois colocou nos braços dela 2 braceletes de ouro, que pesavam 10 gramas cada, e disse: você é filha de quem? Diga para mim, porque já tenhas cumprido tudo, exatamente como ele tinha pedido a Javé. Ela me dará de beber, e depois dirá: agora eu darei de beber aos seus camelos. Aconteceu exatamente assim. Até as palavras, até as frases foram exatamente aqui previstas. Ela respondeu: eu sou filha de Batuel, filho que Melca gerou para Nacor. E continuou: em nossa casa muita palha e forragem. Vamos lá e passará lá a noite. Então o servo se prostrou e adorou Javé, dizendo: bendito seja Javé, Deus do meu senhor Abraão. Ele não esqueceu o seu amor e a sua fidelidade para com meu senhor. Javé guiou meus passos à casa do irmão do meu senhor. A jovem foi correndo para casa, a fim de contar à sua mãe o que lhe havia acontecido. Para a mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que correu para a fonte ao encontro do homem, o servo. Labão era irmão de Rebeca. De fato, quando Labão viu o anel e o bracelete, sinal de noivado, com sua irmã, e quando ouviu o que ela lhe contara, foi ao encontro do homem e o achou ainda de pé junto à fonte, perto dos camelos. Então disse a ele: venha, bendito de Javé, porque você está aí fora. Eu já preparei tudo para você, o lugar para você e para seus camelos. O homem entrou na casa, e Labão descarregou seus camelos,
deu palha e forragem para os camelos, levou água para que o servo e seus acompanhantes lavassem os pés. Quando ofereceram comida, o servo disse: não vou comer enquanto não tratar do assunto que vim fazer. Minha gente, é detalhe demais. Para dizer que esse homem não existiu. Labão respondeu: então me fale. O servo disse: eu sou servo de Abraão. Javé abençoou imensamente meu senhor e o tornou rico. Deu-lhe ovelhas e vacas, prata e ouro, escravo e escravas, camelos e jumentos. Sarai, a mulher do meu senhor, já velha, deu a ele um filho, que é o herdeiro de tudo. Meu senhor me fez prestar esse juramento: você não tomará para meu filho uma esposa entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou morando, mas irá para a casa de meu pai e dos meus parentes, Terac, e aí escolherá uma esposa para meu filho. Pronto, agora ele diz qual era a missão. Então, Labão disse, então eu disse meu Deus do céu, meu senhor me fez prestar esse juramento: você não tomará para meu filho, você irá à casa do meu pai e dos meus parentes. Ele me respondeu: Javé, a quem meu comportamento agrada, vai enviar seu anjo com você. Ele dará êxito à sua missão, e você encontrará uma esposa para o meu filho na casa dos meus pais e parentes. E aí você ficará livre do juramento quando for à casa dos meus parentes. Sim, ficará livre do juramento, e se eles negarem a mulher. Hoje eu cheguei à fonte e disse: Javé, Deus meu senhor Abraão, mostre, eu te peço, se está disposto a levar a bom termo a viagem que empreendi. Aqui junto à fonte, vou dizer para uma jovem que vier buscar água: dá-me de beber um pouco da tua água. E ela disse: sim, te darei, e darei depois para os seus camelos. Ele relata o acontecimento. E ela desceu à fonte e ele narra o que aconteceu. Então, Labão e Batuel disseram: isso vem de Javé, e nós não podemos dizer sim ou não, está feito. Aqui está Rebeca, tome-a e vá, e que ela seja esposa do filho do seu senhor, conforme Javé disse. Gente, é detalhe demais. Mas o servo replicou: não me detenham, me deixem partir imediatamente, não vou passar mais tempo aqui. Então chamaram a jovem e perguntaram-lhe sua opinião. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer partir imediatamente com esse homem? Ela respondeu: quero. Então eles deixaram partir sua irmã Rebeca com sua ama e o servo de Abraão e seus homens. Eles abençoaram Rebeca, dizendo: você é nossa irmã, torne-se milhares e milhares, que sua descendência conquiste as cidades inimigas. Rebeca e sua serva se levantaram, montaram seus camelos e acompanharam o homem. E foi assim que o servo de Abraão levou Rebeca. Isaac tinha voltado do poço de Lai-Rof, na terra de Negueb. Hoje voltamos lá para Canaã. Ao pôr do sol, Isaac saiu para passear no campo e, erguendo os olhos, viu que chegavam camelos. Rebeca, erguendo os olhos, viu Isaac. Ela apiou do camelo e disse ao servo: quem é aquele homem que vem ao nosso encontro? O servo disse: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. Ela não podia mostrar o rosto ao noivo, a não ser depois de casada. O servo contou a Isaac tudo o que havia acontecido. Isaac introduziu Rebeca em sua casa e recebeu-a por esposa. Isaac amou-a, consolando-se assim da morte de sua mãe. É detalhe demais. Gente, é uma novela. É uma novela. Comparado com Abraão, que não se diz nada, vocês aqui tiveram uma novela inteira, né? Uma sucessão de fatos detalhadamente para mostrar que Isaac não só existiu, como era adorador de Javé, e que tudo o que aconteceu na vida dele, por ser da linhagem dos bons, foi conduzido pela mão de Javé. Negar a essência desse homem é um absurdo. O autor sagrado
inspirado divinamente, vai a detalhes que chega o servo dizer: se acontecer assim, é porque tu, Javé, determinaste que esta mulher será a esposa do filho do meu senhor. E acontece. E a frase é exatamente como ele diz: eu direi, me dá de beber da água do seu balde, e ela me dará. E ela dirá: depois que eu der de beber e você terminar, eu darei água para os seus camelos. E quando depois ela faz isso, volta para casa, conta para o irmão Labão, e Labão diz: eu vou ver esse homem que botou o anel na sua narina e bracelete nos seus braços, sinal de noivado, de compromisso, e vou ver se eu posso realmente concordar com esse compromisso. E vai, e aí sabe que ela é filha de Abraão, né, o seu parente, e concorda com o casamento. E aí pergunta aos servos se quer ficar 15 dias com ele, e ele diz: não posso, tenho que voltar imediatamente para cumprir minha missão e dizer ao meu senhor: o que você pediu e eu jurei está cumprido, está feito. Aqui está a esposa do seu filho Isaque. E apresenta a Rebeca. E Isaque beija a Rebeca no rosto, ela descobre o rosto, ele a beija no rosto e a toma por esposa. E Isaque amou Rebeca. E agora, Harold Bloom dizer: isso, tudo o que aconteceu na vida dele é uma cópia, é uma colagem da vida de Abraão. Eu não entendo. Não sei como é que um perito em interpretação literária, né, em interpretação textual, pode ter cometido isso. Aconteceram algumas coisas iguais, mas são pontuais. O mais importante está aqui: o casamento. O casamento é exatamente a perpetuação da linhagem. E aqui é dado com tamanhos detalhes que é impossível você negar e dizer que isso aqui foi colado da vida de Abraão. Nada se diz do casamento de Abraão, nada. Disse apenas que ele era esposo de Sarai, que Sarai era nora de Terac, que Terac era o sogro de Sarai, e mais nada. E que Abraão, quando partiu de Harã, levou sua esposa Sarai. Pronto. Ora, gente, dizer que isso aqui é uma colagem. Meu Deus do céu, que colagem, hein? Maravilhosa. Linhas e mais linhas, 2 páginas para descrever um noivado e um casamento. Claro que não é uma colagem. Isaac não só existiu, como a prova de que ele era da linhagem dos bons, dos filhos de Deus. Deus fez Adão, Adão gerou Sete, Sete gerou Enós, e vai por aí adiante. Então aqui é dada detalhadamente a situação, para que haja comprovação de que a mão de Javé está aqui, e que tudo o que aconteceu aqui foi feito porque assim Javé desejou. Dizer que isso é uma colagem é um absurdo total. Vamos agora ao terceiro. Vamos a Jacó. É o terceiro personagem para completar a tríade. Já vimos o casamento de Isaac, agora vamos ver o casamento de Jacó, que também tem uma importância semelhante. Então, como é que está aqui? Vamos lá. História de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu, de Padã Aram, irmã de Labão. Então aqui está voltando lá ao início. Quer dizer, Isaac, por procuração, noivou com Isaac com Rebeca. Isaac, por procuração, mandou um servo que fez o noivado. E o noivado valeu, e o irmão da noiva, Rebeca, e o seu pai, Batuel, aceitaram, e houve o casamento.
Agora vamos ver a continuidade. Então, já vimos o casamento de Isaac. Agora vamos ver. Isaac implorou a Javé por sua mulher, porque ela era estéril. Portanto, Rebeca era estéril. Mas Javé o escutou. E sua mulher Rebeca ficou grávida. Porém, as crianças lutavam dentro dela. Então ela disse: se é assim, para que eu posso viver? Então foi consultar Javé, e Javé lhe disse: em seu ventre há duas nações, dois povos em seu ventre, que brigam, que são os ismaelitas, os Harbi e os hebreus. Desculpa, hebreus são todos dois, mas os Harbi, descendentes de Eber, são chamados os muçulmanos, ismaelitas, e os hebreus, Rabiru, descendente de Isaac. Então, aqui não há detalhe do casamento de Jacó. Então, você veja que coisa interessante. Diz apenas que Abraão gerou Isaac, Isaac tem 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Batuel. Voltou ao passado. O arameu de Padã Aram, irmã de Labão, o arameu, todo de Aram, de onde Abraão tinha partido. Isaac implorou a sua mulher porque ela era estéril e ela concebeu. Mas as crianças lutavam dentro do ventre dela e ela percebia esse movimento e incomodava. Então ela orou para Javé e ele disse: há duas nações dentro de você que vão brigar a vida toda. Começaram dentro do ventre e continuam brigando até hoje. Está aí a guerra. Vocês viram como é que a Bíblia é um livro notável. Gente, olha, é impossível não considerar esse livro de origem divina. É impossível. Essas duas crianças já lutavam dentro do ventre materno. Ismael, ou Esaú, aliás, não Ismael, desculpa. Esaú, né, que é Dom, eu confundi, desculpem-me. Eu disse Ismael, né, mas Ismael é irmão de Isaac. E vai constituir os ismaelitas em oposição a Isaac. Ali já há duas tribos diferentes. Agora nós vamos ter mais duas tribos diferentes. Edom e Jacó. Os edomitas serão diferentes e serão opositores. Então vai haver luta entre os ismaelitas, que são descendentes do primogênito de Abraão, com os descendentes de Isaac. Hoje, 3.000 anos depois do que essa Bíblia do que está aqui foi escrito. 3.000 anos, minha gente. Está acontecendo agora. E, no segundo fato, não se dá detalhe do casamento, o que prova que o casamento de Isaac foi tão importante que só nele e apenas na história dele se dá tantos detalhes de como ele casou, como por procuração o servo foi buscar Rebeca, filha de Batuel, irmã de Labão, e aí casou com Isaac. E Isaac teve relações com Rebeca, e ela, embora foi estéril, através de uma prece, ela concebeu 2 filhos, e os 2 filhos lutavam dentro do ventre dela. Era Jacó e Esaú. A célebre história de Esaú e Jacó, que Machado de Assis conta num dos seus romances. E esse povo briga até hoje. Então, tanto os ismaelitas são os muçulmanos que lutam contra os descendentes de Isaac, filho de Sarai, quanto os edomitas lutam contra os filhos de Jacó. Ou seja, a Bíblia profetiza 3.000 anos antes o que está acontecendo agora. Só que, além desse caráter profético que torna esse livro tão valioso, quando a gente o vê de um ponto de vista até mesmo científico, isso foi escrito há 3.000 anos atrás, minha gente. Está acontecendo agora. Na verdade, a luta não é entre Putin e Biden. Sabiam disso? Na conferência econômica, no Fórum Econômico de Davos,
Henry Kissinger levantou-se para dizer ao filho de George Soros que os judeus semitas que ele representava não aceitavam que os judeus askenaz continuassem chamando judeus. A briga entre judeus, portanto, é aqui e é aqui. É por isso que isso é importante que estou dizendo a vocês. Há 3 mil anos atrás, 2 gerações diferentes, uma com Isaac. Isaac é irmão de Ismael, e os ismaelitas serão inimigos de Isaac. São hoje. E depois de Isaac vai acontecer o casamento de Jacó, não é dado o detalhe, o que prova que o casamento de Isaac, o noivado e tudo, não é uma colagem nem de Abraão, que está em Isaac, nem de Jacó, que é jogado em Isaac. Não há uma transposição de fatos, nem de Jacó para Isaac, nem de Abraão para Isaac. Esse é o problema que nós estamos mostrando a vocês. O detalhe do casamento, que é exatamente para mostrar, né, a questão da linhagem, de que Isaac é indubitavelmente descendente da linhagem dos bons, que o nosso queridíssimo Eduardo Churré chama a sociedade patriarcal monoteísta do deserto. Para inserir Isaac dentro dessa sociedade, foi feito todas aquelas descrições minuciosas, detalhadas. E aí, como é que eu, sendo um perito em interpretação textual, eu vou dizer que a história de Isaac é uma colagem de um pedaço da vida de Abraão e uma colagem de um pedaço da vida de Jacó. Seria um absurdo inaceitável. Como é que os exegetas fizeram isso? Como fizeram isso? Gente, olha, há 2 coisas notáveis aqui. 2. A primeira é que isso foi escrito há 3 mil anos. Está acontecendo agora. Henry Kissinger já foi bandido, né? Já foi do mal. Agora, ele desafiou o filho de George Soros, dizendo: os Ashkenaz tomaram conta do mundo. A OTAN é governada pelos Ashkenaz. Lord Nathaniel, barão de Rothschild, é quem governa o mundo, porque ele é Ashkenaz. E ele é exatamente, não é judeu-semita. Portanto, não é descendente de Isaac. Não é descendente de Isaac nem de Jacó. Agora, o ex-bandido, vamos dar assim o termo, né, que pertencia à geração dos maus, se converte, Henry Kissinger, semita, e na Conferência Econômica de Davos, na Suíça, ele desafia o filho de George Soros, dizendo que nós, semitas, não aceitaremos que os Ashkenaz, que na verdade são cázaros, continuem utilizando-se da cidadania judaica. Esse é o motivo da guerra. Essa é a razão da guerra. O que vocês estão vendo e o noticiário de jornal é lorota. É tudo lorota. Está aí, portanto, o motivo desse vídeo. Pronto. A guerra entre semitas e Ashkenaz. E os semitas, além dos Ashkenaz, eles ainda teriam como inimigos os ismaelitas e os edomitas, que não se colocaram contra eles. A Arábia Saudita está do lado do Irã. Eram os maiores inimigos. O Irã financiou todos os inimigos dos príncipes sauditas para derrubarem, né, a dinastia saudita. Hoje são amigos. Então, os antigos inimigos, que eram os descendentes de Isaac, que tinham como inimigos os ismaelitas, porque não era descendente da esposa, Sarai, e tinham como inimigo também os edomitas, porque não eram descendentes de Rebeca.
E tinham como inimigos de Rebeca, não, de Raquel. Em suma, as inimizades cessaram, porque é um inimigo maior e mais poderoso. Esse inimigo se chama Altã. E Altã tomou conta do mundo e quis conquistar a ASEAN, a União Asiática. E aí chegou o momento em que os semitas se reuniram e nomearam Henry Kissinger, seu representante, e na Conferência Internacional de Davos, na Suíça, Kissinger desafiou o filho de George Soros, que é Ashkenaz, dizendo: não vamos aceitar ser subjugados pelos Ashkenaz, porque vocês não são judeus, vocês não são semitas, vocês não são sangue de Abraão. Eu sou. Eu já fui do mal. Eu já fiz tudo para que Altã conquistasse o mundo. Agora percebo que eu estava errado. Não são os Ashkenaz que devem governar a terra. A promessa foi feita aos filhos da esposa de Sarai, de Isaac. Isso aconteceu em Davos, na Suíça. Os jornais noticiaram Henry Kissinger desafiando o filho de George Soros, Soros Júnior, filho, sei lá o que for. A briga é entre judeus. Tudo mais é circunstancial, mas a imprensa não fala. E, curiosamente, os descendentes de Isaac, representados por Kissinger, não têm mais os ismaelitas como inimigos. Os Harbi não são mais inimigos dos Rabiru. A Arábia Saudita agora se tornou amiga do governo de Teherã. Eram os maiores inimigos. E o governante da Turquia, Erdogan, pretendia invadir uma parte da Síria. Putin foi até lá conversar com ele e Erdogan terminou desistindo da invasão parcial da Síria, porque os sírios são muçulmanos e Erdogan também é muçulmano. Então eles pretendem formar uma nova coalizão muçulmana que seria um novo império turcomano. Então se juntaram, se uniram. Viram? Inimigos mortais há 3.000 anos atrás, inimigos mortais durante a Guerra do Golfo, durante isso, durante aquilo, de repente agora perceberam que é um inimigo maior. E se é um inimigo maior, então nós temos que nos unir. Vamos esquecer nossas diferenças, vamos nos unir, e Teherã e a Arábia Saudita fizeram as pazes. E quando Joe Biden pediu aos príncipes sauditas, aumente a quantidade de petróleo para que a União Europeia e os Estados Unidos e seus aliados não tenham dificuldade com combustível, os príncipes sauditas riram na cara dele e disseram: pelo contrário, vamos elevar o preço. Por essa Biden não esperava. Gente, é de ficar boquiaberto. Agora, o mais interessante é que isso foi escrito há 3.000 anos atrás. Pronto. Aí está porque eu digo: eu creio, Senhor, mas aumenta em mim a fé em Ti. A guerra é entre Ashkenaz e Sefaradi. E os Sefaradi uniram-se aos ismaelitas porque são Harbi. Ou seja, os descendentes de Eber terminaram reconhecendo que são filhos de um pai comum, Eber. Não importa se não são filhos da esposa de Sara. Então, ficou em segundo plano a questão de Sara ser a esposa de Abraão e de Rebeca ser a esposa de Isaac e de Raquel ser a esposa de Jacó. Ficou em segundo plano. E Eber, que seria agora o patriarca anterior, que deu origem a duas correntes, os Harbi,
e os Habiru, agora os dois se uniram. Divididos há milênios atrás, agora somos descendentes de Eber. Pronto. As diferenças circunstanciais, que são devidas à descendência de Sarai, a esposa, ou de Agar, a escrava, ou de Raquel, ou de Rebeca, ficam para trás, estão no passado. Agora o que interessa é, nós somos descendentes de Eber. Pronto, isso nos torna irmãos. Vamos enfrentar o inimigo comum. A OTAN é o maior perigo, porque ela escraviza. A democracia, na verdade, nunca foi o que está sendo dita que é no mundo todo. Eu não voto mais, mas vocês serão obrigados a votar. Isso não é democracia. Quem faz as leis são os representantes de vocês. Ora, eles não representam vocês, eles representam aqueles que elegeram eles. Isso não é democracia. Vai mudar. Agora, o que eu não serei capaz, porque eu não sou profeta, é dizer se vai mudar para melhor ou para pior. Mas não se enganem. A guerra não é entre Rússia e Joe Biden e os Estados Unidos. Não é. Tá vendo? Por trás disso estão os filhos de Eber, que se uniram, Harbi e Habiru, uniram-se, esqueceram as diferenças, para lutar contra os Ashkenaz, que não são descendentes de Eber, que não são descendentes de Ismael, que não são descendentes de Rebeca, que não são descendentes de Raquel. São Cásarus, portanto não são judeus. Logo, Kissinger disse, caiam fora, saiam do nosso meio, não usem o nome judeu, vocês não são judeus. Esse é o motivo da guerra. Não sei se esse vídeo passará. Se não passar, ficarei 15 dias fora do ar. Mas eu disse o que eu devia ter dito. Notável é que isso aqui foi colocado há 3 mil anos atrás. Aqui agora vou apenas para ilustrar, mostrar a vocês algumas coisas para terminar com quadros bonitos. Vamos mostrar para vocês, né? É a Anunciação, ou seja, Leonardo da Vinci pinta aqui o arcanjo Gabriel anunciando a Maria que ela será mãe do Messias. Ou seja, a futura mãe recebe de um emissário de Javé, olha o servo lá pedindo a Rebeca que aceite ser noiva de Isaac. Repete-se aqui, mas de um modo sobrenatural. O servo de Abraão, que não é nomeado, representa aqui, é representado pelo arcanjo Gabriel. E Rebeca é representada por Maria, mãe de Jesus. Vamos a outro quadro. Só para terminar, mostrando coisas bonitas. Eros e Psique. O feminino descobre o masculino. Ou seja, o casamento, o matrimônio, na verdade, é a descoberta de que o feminino tem de conhecer o masculino e o masculino tem de conhecer o feminino. O animus tem que se unir à ânima para que se tornem um só. Eros e Psique. Parece-me que aqui eu teria um detalhe, mas não é nesse livro. Acho que é no próximo. No próximo, então, nós vamos ver o detalhe. De Eros... Ah, mas tem mais aqui. Aqui tem o patriarcado. Como é que o patriarcado surgiu? Ó, o patriarca agora é dono da mulher. A mulher passa a ser posse.
ela está nas mãos, no colo do patriarca. É um dos quadros mais lindos que eu já vi. E aqui nós temos algo semelhante, vindo do Egito, por encomenda nossa. Nós temos aqui a família divina. Geb, a terra, Nut e Shu, a atmosfera. A família divina, a mãe, o pai e o filho. No Egito, a família. E agora, o detalhe lá de Vênus e Psique, acho que vai aparecer aqui. Deixa eu ver se vai. Aqui, num quadro belíssimo, então nós vemos, né, o beijo de Eros e Psique. Os dois se amando, assim como Isaac amou Rebeca, e assim como Jacó amou Raquel. Simbolizados aqui, artisticamente, por Eros e Psique, que nós mostramos ali no outro quadro. E, finalmente, o mais belo de todos. Agora, vamos dar o significado transcendental desse fenômeno, o matrimônio, que tem um significado transcendental, e esse significado transcendental está sendo mostrado aqui por essa figura. Vou mostrar agora para vocês. É de Fra Angélico, a pintura, e mostra Jesus e Maria glorificados no céu. O feminino e o masculino. O eterno feminino, representado por Maria, e o eterno masculino, representado por Jesus. O ânimos e a ânima. E, portanto, toda a igreja adorando os dois. Aqui está o cume da ideia do matrimônio. Portanto, tudo que aconteceu com Isaac, Jacó e Abraão, na verdade, num sentido superlativo ou sobrenatural, está representado por esse belíssimo quadro de Fra Angélico, Jesus e Maria, no céu. Esse é o sentido do matrimônio, onde o feminino se une ao masculino, e assim o lado materno e o lado paterno de Deus se tornam um só. Por isso, tão importante o matrimônio, e daí vai surgir a prole. Então, terminamos em Deus e na linhagem divina, porque Jesus é filho de Deus, e Maria concebe Jesus por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Tudo volta à Suméria, que vai ser, portanto, o que nós vamos fazer no próximo capítulo. Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Pronto. Aqui aos 53 minutos terminamos esse vídeo, mostrando a vocês a importância desse livrinho, pequenininho. Está acontecendo agora o que aconteceu há 3.000 anos atrás, e ilustrado pelas figuras que nós mostramos a vocês. Espero que esse vídeo passe. Eu falei muita coisa que eu não sei se eu poderia ter falado, mas se não passar, vocês sabem, eu ficarei 15 dias na geladeira. Até o próximo. Ah, não esqueçam de dar seu like.